A maior fraude nutricional da história moderna pode estar destruindo a sua saúde neste exato momento. Você foi programado para temer exatamente os alimentos que poderiam salvar o seu metabolismo, enquanto consome livremente o verdadeiro sabotador. Hoje eu vou revelar a verdadeira ciência que muitos profissionais de saúde têm ocultado de seus pacientes, muitas vezes por pura falta de conhecimento sobre síndrome metabólica, resistência insulínica, pico glicêmico, e vou revelar também por que o medo dos carboidratos é uma estratégia calculada para manter o corpo das pessoas doente e dependente. E antes de prosseguirmos, eu não estou apresentando teorias ou opiniões. O que compartilharei são mecanismos bioquímicos e fisiológicos comprovados, estudos científicos revisados por pares e randomizados, e dados clínicos observados em milhares de pacientes que reverteram completamente a sua resistência insulínica, fazendo exatamente o oposto do que o mainstream nutricional recomenda. Qual é a grande inversão, então? O paradigma dominante insiste que carboidratos provocam picos de insulina e que isso te leva a diabetes. Mas a realidade bioquímica é completamente oposta. O verdadeiro culpado pela diabetes e resistência insulínica é a gordura dietética, principalmente gordura saturada e trans, que ativa dentro das células os receptores Toll-like, o que faz com que a ação da insulina seja bloqueada fisicamente. A glicose da fruta não está causando resistência insulínica e nem diabetes. Ela está apenas revelando um problema criado pelo excesso de gordura na dieta, e mesmo as gorduras saudáveis. Então vamos compreender o mecanismo exato. Quando você consome gorduras em excesso, elas se acumulam na sua corrente sanguínea e na célula, formando os ácidos graxos livres. Essas gorduras interferem com os receptores que ficam nas membranas celulares e prejudicam toda a via metabólica dentro da célula que permitiria a insulina agir e a célula se alimentar da glicose. Logo, a insulina, que funciona como uma chave, não consegue abrir esses portões que estão bloqueados por gordura. E o seu pâncreas, desesperado, produz cada vez mais insulina, tentando, assim, forçar a entrada da glicose na célula. E este ciclo vicioso não é iniciado pelos carboidratos saudáveis ou pelas frutas. Ele é, sim, iniciado e perpetuado pelo excesso de gordura dietética. A prova clínica. Evidências. O trabalho de pesquisadores, como o Dr. Neil Bernard, Dr. Cyrus Khambatta, Dr. Rob Barbaro e Dr. Walter Kempner, demonstraram consistentemente pacientes com diabetes tipo 2 revertendo completamente a sua condição com dietas baseadas em carboidratos integrais e frutas. Estudos controlados mostrando que a redução de gordura e não de carboidratos é o fator determinante para melhorar a resistência insulínica. Populações que consomem dietas ricas em frutas e carboidratos, mas baixas em gordura, apresentam as menores taxas de diabetes do planeta. A correlação é clara e consistente. O verdadeiro preditor do diabetes não é o consumo de carboidratos, e sim o consumo de gorduras. Existem outros fatores, sim, que também contribuem para a resistência insulínica e diabetes tipo 2, como o LPS de bactérias, que são alimentadas por uma dieta muito rica em gorduras e proteínas. A inflamação de uma maneira geral, bem como o sobrepeso, uma vez que o tecido adiposo produz naturalmente interleucinas e o TNF-alfa também mudam o mecanismo intracelular que permite à insulina atuar e liberar o GLUT4 dentro da célula para que ela possa se alimentar da glicose. Pico glicêmico. Desmistificação. Agora vamos desmistificar o pico glicêmico, este vilão que te faz temer o mel, as bananas e as mangas. Um pico glicêmico transitório após o consumo de frutas não é apenas normal, como é o esperado. É um mecanismo do corpo natural para transportar a energia rapidamente para as células que precisam dela. O problema não é o pico em si, mas a incapacidade das células de responder à ação da insulina, devido aos bloqueios causados pela gordura e pelos demais fatores citados anteriormente. Em um metabolismo saudável, sem gorduras bloqueando os receptores, o pico glicêmico é seguido
por um retorno rápido aos níveis normais. E em um sistema congestionado por gorduras, a glicose permanece alta nos tecidos por um tempo maior. E isso sim é um problema, pois causa danos nos tecidos. A metáfora reveladora. Compreensão profunda. Pense na glicose como uma lanterna de luz azul que mostra onde está o sangue numa investigação forense. Apontar para a glicose como causadora da resistência insulínica e diabetes é o mesmo que dizer que a lanterna é responsável pelo crime por estar apontando onde está o sangue. Carboidratos integrais, como frutas, não causam resistência insulínica ou diabetes. Eles apenas revelam um sistema já danificado pelo verdadeiro culpado, que é o excesso de gordura na dieta. Os interesses ocultos. Contexto crítico. Por que essa informação crucial não é amplamente divulgada? A indústria de proteína animal, laticínios, óleos vegetais movimentam trilhões globalmente. Essas indústrias financiam pesquisas, influenciam diretrizes nutricionais e patrocinam especialistas que perpetuam o mito de que frutas são perigosas para diabéticos. Observe sobre esses estudos e pesquise sobre seus autores, e você encontrará os conflitos de interesse. Por outro lado, temos a indústria farmacêutica, que se beneficia da venda contínua de metformina para diabéticos crônicos. Será mesmo que é de interesse deles que as pessoas se curem? Enquanto você evita bananas por medo, é estimulado a consumir dietas ricas em proteínas animais e gorduras, que te manterão preso no círculo vicioso dessa doença. Solução prática é empoderamento. E então, como resgatar o seu metabolismo da resistência insulínica? 1. Reduza drasticamente as gorduras da sua dieta para 20% do aporte calórico total. 2. Elimine ao máximo gorduras, principalmente saturadas e trans. 3. Incorpore frutas e carboidratos integrais sem medo. Elas são parte da produção, pois produzem ácidos graxos de cadeia curta, que estimulam a produção de hormônios que contribuem para a manutenção dos níveis saudáveis de glicose sanguínea. 4. Se você estiver com sobrepeso, busque seu peso saudável com uma dieta baseada em plantas e de baixo consumo de gorduras. 5. Foque em alimentos não processados. E 6. Monitore os seus níveis de glicose antes e depois das refeições, para acompanhar a transformação. Os resultados são extraordinários e rápidos. A sensibilidade à insulina pode começar a melhorar em questão de dias. Desafio prático, ação imediata. Se você sofre com resistência insulínica, te proponho um desafio. Por apenas 2 semanas, reduza as gorduras totais para apenas 20% das calorias. Elimine gorduras animais e consuma o quanto quiser, livremente, frutas e carboidratos complexos. Monitore como seu corpo vai responder. Observe seus níveis de energia, clareza mental, digestão e monitore na sua casa os seus níveis de glicose. A transformação que você experimentará desafiará tudo o que você acreditava saber sobre nutrição e metabolismo. Conclusão final. Inspiração. A resistência insulínica não é um destino inevitável do envelhecimento ou da genética. Liberte-se do medo das frutas e dos carboidratos naturais que o seu corpo foi projetado para metabolizar perfeitamente e direcione a sua cautela para os verdadeiros sabotadores metabólicos, que são a gordura da dieta e o sobrepeso. A verdade sobre o nosso metabolismo foi ocultada por tempo demais e agora está em suas mãos o conhecimento para você recuperar a sua saúde, longevidade e vitalidade. O poder da transformação não está em pílulas ou restrição de carboidratos. Está, sim, na compreensão correta da fisiologia e da bioquímica humana e da aplicação desse conhecimento em cada refeição. Compartilhe esse vídeo. A verdade sobre resistência insulínica pode, literalmente, salvar vidas.